Diga onde você vai, que eu vou varrendo. Diga onde você vai, que eu vou varrendo. Vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo. Vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo. Ah, diga onde você vai, que eu vou varrendo. Diga onde você vai, que eu vou varrendo. Vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo. Vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo. E aí, pessoal, hoje terçou no quarto ano com a dancinha da vassoura. Olha aí, hoje a nossa aula de geografia, tá, meus amores? Vamos acompanhar comigo das páginas 288 a 297. Quase 10 páginas a gente faz já já, tá bom? Acompanhe comigo aí na página 288, tá? A atividade já. Observe a fotografia abaixo. Ela retrata uma paisagem que passará por modificações realizadas ao longo do tempo pelo ser humano por meio do seu trabalho. Então, construção de uma ponte sobre o rio, construção de uma casa na área plana próxima ao morro e plantação de pomar na área plana próxima ao rio. Então, embaixo diz o seguinte: no espaço a seguir, desenhe a paisagem da fotografia acima com as modificações indicadas anteriormente. Então, aqui, vocês vão fazer essa mesma paisagem aqui, com as indicações que ele está pedindo, tá? Ó, a casa, a ponte e aqui o pomar, certo? Vocês já podem fazendo aí. Na 289 diz o seguinte: as fotografias abaixo mostram os arredores do elevador Lacerda em Salvador, Bahia, em diferentes épocas. Observe-as e responda às questões a seguir. Então, nós temos aqui a letra A e a letra B, que diz o seguinte: a letra A, quanto tempo se passou entre uma fotografia e outra, pessoal? E aí vocês vão fazer aí uma subtração, tá? 2014 menos 1906, que dá 108, ou seja, passaram-se 108 anos do registro dessas fotografias, certo? Então, quais transformações podem ser observadas na paisagem B em relação à paisagem A? A rua foi modificada, as construções da parte superior foram demolidas e o elevador Lacerda foi reformado, aumentando de tamanho, certo? Observem aí que ele está todo modificado, né? Então, quais elementos da paisagem A permanecem na paisagem B? As construções da parte superior do morro continuam ainda intactas, certo? A parte superior. Então, vamos para 290, que fala o seguinte: as paisagens são transformadas pelo ser humano, ok? Acompanhe comigo. O ser humano promove transformações nas paisagens, os lugares, por meio do trabalho. Então, veja nas fotografias a seguir algumas dessas transformações. Para a realização das atividades agrícolas, na maior parte, às vezes a vegetação natural é retirada para que as plantações e a pastagem ocupem essas áreas. Com isso, a paisagem é modificada. O aumento da população nas cidades tem modificado a paisagem urbana com a construção de moradias, de indústrias e de estabelecimentos comerciais. Além disso, também são pavimentadas ruas e avenidas instaladas, redes de energia elétrica, de água tratada e de coleta de esgoto. Então, tanto no espaço rural quanto no espaço urbano, algumas transformações ocasionadas pelo ser humano causam problemas ambientais, como desmatamento, poluição das águas e do ar. Então, para a página 91, a gente tem o seguinte: as paisagens são transformadas pela natureza. As ações dos elementos da natureza, como o vento e a água da chuva, dos rios, mares e oceanos, atuam na transformação das paisagens. Então, veja abaixo alguns exemplos de como isso acontece. Então, na paisagem retratada na fotografia ao lado, em Natal, Rio Grande do Norte, a formação rochosa, denominada falésia, é transformada pela ação da água e do mar, que ao bater constantemente nesses paredões de rocha, causa seu desgaste. A fotografia ao lado mostra uma paisagem do estado de Utah, Estados Unidos. Nela observamos uma formação rochosa esculpida pela ação do vento. Esse agente transformador, ao transportar areia e poeira de um lugar para o outro, faz as partículas se chocarem contra as formações rochosas, que, ao longo do tempo, vão sendo transformadas, certo? A gente tem, lá na Praia das Fontes, a Pedra Furada, né? Que eu acho que na Praia das Fontes tem também, e eu acho que em Jericoacoara também. Então, assim,
esse fenômeno é causado pela ação da natureza, certo? A ação dos ventos, da água, do mar, né? Então, página 92. As fotografias abaixo mostram algumas paisagens sendo transformadas pelo ser humano. Observe-as e descreva quais são essas transformações e o motivo pelo qual elas ocorrem. Então, aqui a primeira, construção de uma ponte, né? Está sendo construída para possibilitar ou agilizar o tráfego de veículos. Então, a próxima aqui, o ser humano pode ocasionar transformações que causam problemas ambientais, como o desmatamento. Nessa de baixo aqui, nessa aqui, ó. Certo? 293. As fotografias a seguir apresentam paisagens transformadas pela ação da natureza. Escreva qual foi o principal agente transformador em cada caso, utilizando uma das palavras abaixo. Então, a gente tem vento, chuva, rio e mar. Então, o primeiro aqui, rio, o próximo chuva, mar e vento, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Olha só aqui, certo? Rio, chuva, mar e aqui embaixo, vento, ok? Na 294 a gente fala o seguinte, a fotografia e o estudo das paisagens. Então, as fotografias podem nos auxiliar no estudo das paisagens. Ao analisá-las, podemos identificar as principais transformações que ocorrem na paisagem de um lugar ao longo do tempo. Então, observe e compare as fotografias a seguir. Note que elas retratam a paisagem de um mesmo lugar em épocas diferentes. Então, olha só, aqui é o mesmo lugar, tá? Aqui, tanto na página 294 quanto na página 295. Elas retratam o mesmo lugar. Então, vamos lá. Então, a paisagem da praia de Botafogo, na cidade do Rio de Janeiro, por volta de 1909. Então, nessa paisagem, podemos observar que as árvores perto das ruas estão pequenas e que há pouco movimento de pessoas e veículos pelas ruas. Também é possível observar algumas construções, como casarões e pequenos prédios. 295. A paisagem da praia de Botafogo, na cidade do Rio de Janeiro, atualmente. Ao longo do tempo, a paisagem passou por algumas transformações. As árvores perto das ruas cresceram, além disso, foram construídos vários edifícios. Também é possível observar vários veículos transitando pelas ruas, tá? Vamos para a página 296, que é exercício. Então, com a ajuda de um professor ou de um adulto que mora com você, pesquise uma fotografia antiga da paisagem de um lugar do município onde você vive. Vou dar uma sugestão, Praça do Ferreira. Depois fotografe ou desenhe esse mesmo lugar atualmente. Registre sua pesquisa nos espaços a seguir e mostre aos colegas e ao professor. Então aqui, ó, vocês podem fazer o desenho da cidade da Praça do Ferreira antiga e da Praça do Ferreira atual aqui embaixo. E aqui na 297 a gente tem o resumo do capítulo, tá? Então vamos lá. As transformações das paisagens podem ser observadas se compararmos a mesma paisagem registradas em épocas diferentes. O ser humano transforma a paisagem como o trabalho e o desenvolvimento das atividades econômicas. O vento e a água dos rios, dos mares e da chuva são elementos da natureza que atuam na transformação da paisagem. O estudo e a análise das transformações das paisagens podem ser feitos por meio de fotografia. Certo, amores meus? Amanhã nossa aula de português. Não faltem. Beijo.